E deixa eu pegar aqui minhas cartinhas. Putz, eu acho que eu fiz uma bagunça aqui. Até agora eu não tô me encontrando. Mas eu acho que a gente vai começar o fogo hoje. Acabamos terra, acabamos água. Earth, a great vows. Pronto. Eu acho que é mais ou menos aqui. Então vamos lá, chuchus. Carolzinha, feliz aniversário, meu bem. Obrigada, querida. Muitas Super obrigada. felicidades, Obrigada para queridona. nós. Obrigadíssima. Que bom que você veio passar seu começo de aniversário com a gente. Que Eu vim honra. celebrar com vocês. Muito, muito bom. Querida. Obrigadíssima. Que bom, que bom, que bom. Um ano novo bom, lindo pra gente, Ano novo né? bom para todos nós. Então vamos, queridas, queridos, para encontrar uma postura confortável, relaxada. E nós vamos começar as meditações do fogo, que é encontrando. Todas as meditações do fogo têm esse tema de encontrar um coração ilimitado. E hoje a prática é de abrir a porta do coração. Então a gente começa se sentando numa postura relaxada. E trazendo a atenção para o seu peito. E sintonizando com a ternura, com a suavidade. Uma sensação de coração aberto. Sentindo o coração aberto. E a Hiroshi nos convida a refletir sobre o fato de que todos nós temos dificuldades, enfrentamos desafios. Então, procura se lembrar de um momento em que você estava enfrentando um desafio desses. Talvez seja nesse momento, talvez no momento passado, seja como for. Imagine-se se libertando desse sofrimento e ajudando os outros também a se libertarem do sofrimento. Se conecta com a força da resolução de se libertar do sofrimento surgindo na sua barriga. Invoca essa força interna a partir da sua barriga. Solta qualquer tensão, qualquer rigidez que você possa sentir no seu peito e deixa a respiração atravessar o seu coração. Lembre-se da sua suavidade, do seu coração terno, do seu compromisso de servir aos outros. E diga para você mesma internamente: as portas para o meu coração estão abertas.
As portas para o meu coração estão abertas. As portas para o meu coração estão abertas. Diga para você mesmo uma última vez, sentindo o que você diz. As portas para o meu coração estão abertas. E repousa um pouquinho nessa experiência de abertura amorosa, inclusiva, sem limite. E aos pouquinhos você pode abrir os olhos. Se preparando para a gente se encontrar aqui. E aí? E essa prática de fogo, hein, pessoal? Forte, né? Forte. Como que é para vocês? Eu tô, eu tô estudando os ensinamentos do Eric, né? E uma das coisas mais lindas, eu acho que ele traz esse método, né, de treinamento da mente, que é a gente, ele fala, a primeira lição é abrir o coração, né? A presença aberta, gentil, é se familiarizar com o coração aberto. Essa prática que a gente fez hoje, essencialmente, né? Mas nesse ensinamento ele fala assim: o segundo ponto é fazer isso com sinceridade. É tão engraçado, né? Tem que falar, ah, que delícia, Carolzinha, recebendo um abracinho de aniversário. É, então é muito interessante, né? Quando a gente faz esse exercício de trazer daqui, né, do que a gente está falando, do que a gente está pensando, para o coração, assim, trazer para o fundo do coração, assim, tipo, as portas do meu coração estão abertas. Uma coisa é a gente falar isso, outra coisa é a gente, as portas do meu coração estão abertas. E eu tô dizendo isso de verdade, né? É outra coisa, né? Daí, se a gente faz isso muitas vezes, a gente acaba que as portas do coração ficam abertas, né? Mais ou menos, nesse caso, né? Mas ele dá essa instrução como uma prática geral, assim. Ele diz que o mestre dele, o Tulku Orjin Rinpoche, ele falava que quando qualquer pessoa, quando chegava qualquer pessoa para conversar com ele, né? Ele perguntava, que prática que você está fazendo? Né? Ele perguntava para a pessoa que ia conversar com ele. Aí a pessoa fala, ah, tô fazendo isso, aquilo outro, dadadadá. Aí ele falava, muito bom, continue fazendo isso. E inclua essas duas instruções, basicamente, assim, de se familiarizar com essa presença aberta, amorosa, calorosa, e de fazer qualquer prática que você estiver fazendo com sinceridade mesmo, assim, querendo dizer, sabe?
um significado. É muito bonito isso, né? Era um mestre que não queria arrebanhar aluno, nada disso, não. O que a pessoa estivesse fazendo estava ótimo. Ele só dava uma melhoradinha, assim, na prática da pessoa. É bem bonito, né? E aí, fofuras, vamos encontrar com a Lama? Elizabeth? Hein? Não, pessoal, ela não vem. A Juju falou que tá difícil. Tem dias que acho que as portas não estão abertas. Abertas. Ela já tá falando misturado espanhol com português, é duro, viu? Daí que a prática é mais necessária, né? É, eu acho, Juju. Eu acho. É, mas acho que às vezes vai parecer que é. Pra mim, assim, às vezes parece que é muito forçado. Que não é bem verdade, assim. Que não tá muito aberta, não. Que tá fechada. Não tá fechada, na verdade. Eu não quero abrir, inclusive, né? Mas tá bom também. Aí, acho que não é se tem 0 ou 100, né? Não sei o que que vocês acham. Acho que não é 0 ou 100, sabe? Às vezes já tá um pouquinho aberto, outra vez mais, outra vez menos, mas acho que a intenção faz muita diferença. O desejo mesmo, né? De abrir a porta do coração, assim. Como uma atitude interna, né? Também acho que isso é importante, assim, é uma atitude interna, não é uma coisa externa, é uma atitude interna mesmo. A gente pode externamente continuar botando limite, continuar. Mas essa prática que a gente fez hoje tem muito a ver com as práticas do body training, né? Com essas práticas que o Eric está ensinando. Então, o que eu tô sentindo na minha prática é que sempre que eu. Putz, eu faço isso muito direto, assim. Sempre que eu me julgo eu mesma, o outro, tem uma, uma, uma dureza, assim, no coração. Não, um fechamento, assim. E daí é um alívio soltar. É um alívio. Mas acho que é uma atitude interna mesmo, primeiro, né? Depois as atitudes talvez se desdobrem dessa atitude interna, né? Mas no começo é só interno, não precisa ninguém saber, a gente não precisa contar para ninguém, a gente não precisa fazer nada diferente, né? A gente pode só sentir diferente, eu acho. O que vocês acham, amor? Está todo mundo quietinho demais hoje. Fala aí, Juju, você que puxou a conversa. Não, eu não sei, acho que não tem mais muito o que acrescentar, acho que é isso. É, a gente vai oscilar, né? Tem dias que não abre muito, tem dias que abre demais, decide fechar porque abriu demais, mas eu acho que faz parte das oscilações mesmo, e quanto mais treino, a gente espera, né, que quanto mais treino, menos oscilação, mas também não tem uma regra, não é essa a regra, né? Tem Não. muitos fatores envolvidos, né? Karma, principalmente. É. Mas Mas a é, gente mas é pode. importante, é super importante, é forte mesmo, você falou, super forte essa prática, porque me deu exatamente essa sensação, me lembrei dos dias que não tá aberto. É bom, né, a gente pensar nisso também, É. refletir, contemplar. E desejar, né? Isso, né? Desejar abrir o coração no sentido de a gente se livrar do, do que nos aperta, assim, né? Do que aflige o nosso coração, né? Sim. A Lud falou que sente a mudança em mim, sinto a mudança em mim quando me pego julgando o meu próximo, aí logo venho como uma voz impermanente, aí passa tudo e a compaixão enche meu peito, me sinto bem. Que bonitinha. É, impermanência. É. Tinha o, deixa eu lembrar. Acho que era o Chantilly.
Quem é que o Lama Santa tem conta que... Não era Shantideva, eu acho. Peraí, o Bruno falou assim, eu tenho notado aqui do meu lado uma pequena nota. Toda a dor que sinto agora é reflexo da falta de abertura. Confesso que não me lembro onde ouvi. Putz, mas é linda, hein? Nem se preocupa, Bruninho, tá lindo. Ai, que lindinho, os post-its do Bruno. Que lindo, é isso mesmo. Eu acho também isso. É... Ah, eu acho que era uma... Não lembro se era uma sanga ou se era o Shantideva. Eu não lembro o que o Luan Santa tem conta que quando pediam, os casais pediam um conselho, né, para ele e tal, ele falou assim: ah, vocês sejam gentis um com o outro, porque logo vocês vão estar mortos. Tipo, porrada no meio da cara, né? Olha, daqui a pouco vocês vão estar mortos, né? Então se cuidem, cuidem bem um do outro. Mas eu não lembro quem era, né? Acho que era Shantideva que falava. Era um monge, né? Que não sabia nada de relacionamentos, mas sabia tudo de relacionamentos. Então vamos lá, meus bens. Olha, só para encerrar essa história da abertura. Uma coisa que o Eric fala nesse ensinamento que eu estou estudando é que todo o caminho na direção da iluminação, todo o caminho do Bodhisattva, ele vai se desdobrar a partir da abertura, a partir da mente aberta, livre, desocupada, que ele fala, né? Ele fala, unoccupied your mind. Unoccupied your mind. Desocupe a sua mente, né? Desocupe-te, né? Solta, né? E o caminho todo vai se desdobrar a partir da abertura, não é a partir da acho isso, acho aquilo, dessa busyness, né? Dessa coisa da mente estar sempre ocupada fazendo alguma coisa, julgando e fechada, né? Então, eu tenho a impressão que a coisa mais importante que a gente pode fazer é treinar em se familiarizar com a mente mais aberta, né? Mais aberta do que tá, né? Que é o máximo que a gente pode fazer também. A gente não tem como, né? Ai, será que tá bom o que eu tô abrindo? Será que não tá? Não, abre, vamos aí, vamos abrindo. A mente, o coração, né? É isso aí. Vamos lá, então, chuchus. Vou compartilhar aqui o livro. Nós estamos no capítulo 15, na página, eu acho que é 36. Ai, o livro físico aqui. A Carla que sempre pergunta, mas acho que a Carla não vê a Carla aí. Nós estamos na página 130 do livro físico. A cultura da verdade. Muitos anos atrás, no Nepal, quando eu era uma jovem recém-casada atrapalhada, tentando me encaixar em minha nova família tibetana, imagina se casar com um lama tibetano, numa família tradicional, morando no Nepal, né? Minha sogra me deu alguns conselhos que mudaram minha visão sobre a prática espiritual. Mas antes que conte o que ela disse, devo explicar que Mayum Tsewanpalden, a mãe de Kontrul Rinpoche, não era uma mulher comum. Óbvio, né? Óbvio que não era. Mãe do Kontrul Rinpoche. Ela era uma experiente praticante do Dharma, uma verdadeira yogini. O que ela me disse, deixa eu só ver os... Ver yogini, por exemplo. Yogini é o termo em português que define uma praticante de meditação do sexo feminino que decidiu dedicar sua vida à realização espiritual. Pense, se era uma pessoa comum. E o Dharma, os ensinamentos do Buda que conduzem à iluminação. Então, o que ela me disse não era nada trivial. Suas palavras vieram de uma experiência e foram as seguintes. Você não tem de se tornar uma tibetana. Você não tem de ser uma Indi, que é termo tibetano para estrangeiros, especificamente ocidentais. Apenas conheço sua própria mente. Pensa uma sogra que fala isso. Você não precisa ser tibetana, você não precisa ser estrangeira. Conheça sua própria mente. Essas palavras de carinho apontaram minha direção da prática verdadeira. Elas me levaram além das formas culturais estrangeiras com as quais eu estava me debatendo e me ajudaram a superar as ideias complexas e ingênuas que eu tinha sobre ser uma praticante espiritual. Perguntas humanas básicas.
Quando estudamos a vida do Buda, vemos que todas as perguntas que ele fez tinham a ver com conhecer a mente. Ele questionou a natureza dos pensamentos e das emoções, ele queria saber as causas e condições para a felicidade, para o sofrimento, ele queria ir fundo nas coisas. O caminho que o Buda ensinou tinha a ver com essas perguntas humanas básicas. Não são perguntas tibetanas, até porque ele não era tibetano, né? Viveu na Índia, né? Não eram perguntas indianas também, e não eram perguntas americanas. Elas estão além da cultura e além do tempo. O Buda não era um rebelde social, embora ele tenha causado, porque na época dele existia toda aquela como existe até hoje, mas na época dele existia o sistema de castas já, né, na Índia. Então as pessoas só falavam com Deus por meio dos brahmanes, né? O Buda que acabou com a graça, né? Aliás, ó, o Deus nem tá lá, tá aqui. Então você, né? Você tá a porteira tá aberta, né? Pode ligar direto, não precisa de telefonista, que eram os brahmanes na época, né? O Buda foi super, causou, né? Mas ele não era um rebelde social, não era esse o objetivo dele, né? A sua presença não causava tumulto. Na verdade, ele trazia paz a cada situação. E sua conduta era sempre compassiva, em harmonia com a linguagem das pessoas. Uma revolução pacífica, vamos dizer assim. Ainda assim, o Buda não poderia ter sido mais radical. Sua verdade era da natureza da ausência de fronteiras. Isso significa que ele não aderia aos acordos consensuais que todos compartilhamos sobre o que é real. Aliás, eu fiquei pensando no nosso último encontro, a gente ficou brincando, né, tentando entender direito mais e mais com o que era isso, né, de ausência de fronteiras. Daí, o que eu fiquei pensando depois, vocês lembram isso? Que a gente ficou, cada uma tentando falar o que é ausência de fronteira, isso, aquilo, outro, né? Esse é o tipo da coisa que a gente não pode chegar numa conclusão mesmo, né? Porque se a gente chegar numa conclusão, não é, né? O que é ausência de fronteira? É isso, pode ser aquilo. A gente pode ir se aproximando, né? Por meio dos conceitos, mas o que de fato é, se a gente chegar numa conclusão, não é, né? A gente pode chegar nos vários nomes, mas na experiência em si, a gente só pode ir se aproximando. E de costas ainda por cima. Se a gente for olhando de frente, apontando para frente, a gente se perde mais ainda. Então a gente pode ir indo de costas, né? Porque é o tal da ausência de fronteiras. Mas o Buda falava disso, né? A verdade era da natureza da ausência de fronteiras, o que significa que ele não aderia aos acordos consensuais que todos compartilhamos sobre o que é real. A cultura da verdade. Neste mundo em que vivemos, tudo parece real. Os nossos acordos culturais parecem reais, nossos pensamentos parecem reais, a nossa raiva e o nosso medo parecem muito reais. O Buda desafiou a noção do que é real por meio de sua investigação, que revelou a natureza da ausência de fronteiras das coisas. Se nos dermos conta de quão entrincheirados estamos na realidade, o quanto nós objetificamos a experiência, iremos entender o valor da sabedoria do Buda. Sem ela, como poderemos nos libertar das poderosas compreensões equivocadas que temos sobre a mente e a realidade? Como nós poderíamos quebrar nosso hábito de fugir da natureza plena e sem fronteiras das coisas? Como que nós poderíamos chegar a conhecer a nossa mente? Quando, assim como o Buda, começamos a considerar que as coisas não são o que parecem ser, nós nos juntamos a uma linhagem de pessoas, uma cultura da verdade, que aspiram transcender uma visão limitada da realidade. Isso é excitante, você não acha? Imagine viver numa cultura que não se baseia em visões fixas. Imagine atividades que não se originem de eu sou, nem mesmo eu sou budista, ou eu sou um membro da cultura da verdade, ou eu sou indiano, tibetano, americano. Desde o tempo do Buda, a cultura de enxergar além da aparência das coisas tem trazido liberdade aos seus cidadãos. Explicando o Dharma para nós mesmos. Tendo dito isto, algumas perguntas permanecem. O que nós fazemos com toda a imagética budista que encontramos? As palavras estrangeiras, as nuances culturais. Como nós falamos com nossas perguntas humanas básicas? O que elas têm a ver com conhecer a mente? Para ingressar na cultura da verdade, não temos que dispensar a sabedoria de qualquer cultura ou tradição. Por exemplo, eu sempre me comovo quando penso naquilo que moveu os grandes reis tibetanos a trazerem o Dharma da Índia para o Tibete. O rei do Dharma, Sonten Gampo, enviou emissários para a nobre terra da Índia
a fim de criar um idioma escrito baseado no sânscrito que expressasse o significado do Dharma de forma precisa. Olha que bonito. Isso é o tibetano, a língua tibetana. É um idioma escrito, porque só era falado, baseado no sânscrito que expressasse o significado do Dharma de forma precisa. Ele fez isso graças ao afeto que sentia pela fonte dos ensinamentos. Ensinamentos que depois despertariam muitos yogis e yoginis do Tibete. Podemos apreciar a via pela qual nossa linguagem de sabedoria chegou até nós. Tenha sido pela via Zen, a via tibetana, a via indiana. Devemos estar atentos, no entanto, para não transformar esse apreço em rejeição à cultura na qual crescemos. Simplesmente precisamos discernir quais valores apoiam o nosso caminho, como generosidade, bondade, paciência, e quais não. Seja qual for a linhagem de ensinamentos que encontremos, ela nos ajudará a afinar a nossa capacidade de discernir e fazer escolhas claras sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Acho que isso é um pouco o que o Eric fala, né? De a gente trazer para o coração, né? Qualquer coisa, qualquer prática que a gente faça, de a gente trazer para o coração. Porque, putz, eu já fiquei tão enroscada com isso, assim, de não falar tibetano. Não sei, não falo tibetano, né? E daí eu fiz muitas práticas que eram quase inteiras em tibetano, né? E daí tem eu tinha que ficar fazendo um esforço assim para me lembrar do sentido daquilo, né? Eu fazia de forma errada, para resumir, né? Fazia em tibetano, meio que recitando e fazendo esforço para lembrar do significado, porque era uma coisa maluca, porque falava uma coisa e daí tinha que pensar no significado, porque não era. Quando a gente não fala língua, não quer dizer nada aquelas palavras, né? As palavras em si não querem dizer nada, porque você não fala aquela língua, né? É diferente de quando você fala em português ou em inglês, no meu caso, qualquer língua que a gente saiba falar, né? É diferente. A gente não precisa ficar se esforçando para lembrar do significado de uma coisa que não tem significado, é uma palavra que não quer dizer nada, né? Então, começar a fazer essas práticas em inglês, para mim, já foi muito diferente, né? Muito diferente. E, e daí, porque daí é mais fácil aquilo vir do coração, né? É, vir do coração mesmo, o significado vir do coração. Mas ainda assim, é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Para não ficar uma coisa muito só mental. E tudo isso para falar o seguinte, que é difícil para a gente, e tem professores que tentam fazer isso, né? Mas é difícil para a gente entender o que que é cultura tibetana e o que que é Dharma mesmo, e o que que é ensinamento budista tibetano, né? O que que é uma coisa só cultural e o que que é Dharma. A Jetsuma, ela Tenzin Palmo, ela fala muito disso. Ela fala, por exemplo, né, que no Tibete, né? O Tibete é um planalto gigante, assim, com nada em volta. Tem espaço pra caramba, né? Nos lugares onde os mestres viviam. Daí eles tinham essa experiência muito ampla, né? De espaço. E daí eles faziam muitas visualizações, né? De palácios, não sei de que tamanho, e não sei quantas mil deidades, e blá, 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 porque eles tinham muito espaço. A gente só fala assim, pra gente não dá, porque a nossa mente já tá apertada, no lugar apertado. Aí a gente fica entulhando ainda a nossa mente com muitas visualizações. Isso não funciona para nós, funciona para os tibetanos. Então é um negócio super precioso quando a gente tem uma professora, um professor que descasca a coisa, assim, fala, ó, isso aqui é cultura, isso aqui é porque era no Tibete, isso aqui não, isso aqui é o Dharma mesmo, isso aqui é o que a gente realmente precisa fazer. Isso é muito louco, né? Imagina a Lama vivendo no Tibete, sendo uma americana, né? O que que ela não tinha que entender? Pô, peraí, que é isso de fato, né? É toda essa roupagem toda, porque é tudo enfeitado, o tibetano é todo enfeitado, o budismo tibetano é todo enfeitado, né? O que que tem de suco aqui, né? Pra eu tomar, né? Porque meio comer a casca da bala não tem graça, né? A bala com casca, né? Ou só a casca, que é pior ainda. Ô, Ju, Você contando isso, eu lembrei da minha experiência aqui, porque
na sanga que eu frequento mais ou menos aqui, não estou super integrada com eles ainda, aqui no meu bairro, é, eu senti muito isso, a diferença cultural. É, a recepção, o jeito que a gente é olhado. Claro que tudo é projeção minha, né? Mas, enfim, de alguma forma, eu senti isso totalmente diferente do Brasil, da recepção calorosa, de como falo, de como se dirige a você, tudo muito diferente. E eu tento, talvez por isso ainda não me sinta tão integrada, mas eu tento fazer exatamente essa separação, tá? Eu tô aqui por quê? Por causa do Dharma, né? O Dharma é o Dharma. Então, se eu ultrapassar o resto, o que sobra é o Dharma, né? Então, eu tento fazer esse trabalho de adaptação mesmo, né? Como você estava falando da lama, assim, ela estava lá por quê, né? É. Talvez com todos os obstáculos enormes culturais, o foco tenha sido, tem um motivo maior e último pelo qual eu tô aqui, né? Eu Uhum. sinto muito isso aqui também. E Então, aí isso. vem os mestres da ensinamento em tibetano. Aí piorou, ou melhor, melhorou, né? Porque eu acho um presente assim do tamanho do mundo, Mas assim. aí tem um tradutor, né? Para o espanhol. Tem o tradutor para o espanhol. Mas é super engraçado, porque ele fala, 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 daí fica todo mundo olhando assim. Aí, quando ela começa a traduzir, a gente dá risada, porque aí a gente entendeu que ele fez uma piada. Ah, Tadinho, ele fica possível. rindo sozinho. Ele fica rindo sozinho. E a gente dá risada no efeito atrasado, assim, depois, É. né, de alguns minutos. Mas eu acho um presentaço, assim, fico super feliz de estar olhando para ele e não entender nada, mas tudo bem, eu acho tão maravilhoso ele estar ali que eu falo, gente, tá bom, alguma coisa deve estar sendo boa aqui nessa história. Que estanga que é, Ju? Quem É que é o... do Lama Zopa, é do Ah, Lama Zopa. É, e é essa no, deve é no ser... meu bar, é aqui a 4 ruas, 5 ruas da minha casa. Um presentaço, Ai, que maravilhoso. bárbaro. É. É. Tem muitas diferenças, né? Primeiro que eles são Guelupa, né? Os centros do Lama Zopa são Guelupa, já são diferentes dos nossos, né? E Então, diferente completamente do Lama Santen, que não vai ter nada parecido com o Lama Santen, né? Olha, para nada, te falar é. bem a verdade, o mais próximo que encontrei do Lama Santen foi o Eric, assim, sabe? Ah, O é. mais próximo, assim. Que Mais solto, assim, né? mais solto, mais despido, assim, né? Não é palhaço igual o Lama Santen, nada disso, mas ele é mais aberto, né? Mais solto, assim. E a sanga dele é muito parecida com a nossa, lá na Dinamarca. Isso foi muito louco de sentir, né? Um país tão... Porque Dinamarca, aquele gelo, né? Aquele país gelado, né? Mas aí você Sim, chega lá, são super é. amorosos, super... Aqui não é tão gelado, mas também é gelado, mas eu sinto eles mais gelados do que os brasileiros, assim, é meio você É, chega lá e olha na sua cara, né? é. E demora, assim, demora muito para aquecer, muito, mesmo sendo budistas e tal. Uhum. Então eu sinto bastante essa diferença, mas tem outras coisas maravilhosas que compensam também. É, maravilhoso. É, a senha do Lama Zopa. É, Guru Rinpoche tem, eles são. O Guru Rinpoche é considerado um mestre, né? Mas eles seguem o Tsongkhapa, né? Os ensinamentos mais do Tsongkhapa. Exato. É, tem vários estudos, Caminho do Bodhisattva, a gente fez um estudo É, maravilhoso com ele. Suteva. E o Lanrin, né? O É, Lanrin é o. Assim, não conheço tudo ainda dos textos que eles estudam, mas pelo que eu entendi, mais ou menos, o Lanrin é talvez seja o texto principal do Lama com Tsongkhapa. certeza. É, Então tem o Lanrin caminho inicial, o gradual. mediano e o superior. Eles dizem que é assim para É. 3 tipos de seres. Uhum, Aí é. tem três tamanhos de tratados, do mesmo Uhum, tratado. uhum. É super complexo, assim, É super lindo de profundo. morrer também, né? É, Eu acho super muito bonito. lindo. O Gespendi ensinou muito pra gente o Lamrim, né? Os ensinamentos do Lama Tsongkhapa. São diferentes, mas o Gespendi, às vezes, ele fala de Guru Rinpoche, assim, como um grande professor que existiu no Tibete, né? Mas não é a mesma coisa, assim, que para É. Nyingma, para Kagyu, né?
Sim, Diferente. diferente. Também é outra coisa, né? Adaptar a novos textos, novas histórias, novos tal. Eu acho essa parte muito legal, assim, de aprender esse outro lado, esse outro jeito de ensinar com outros É, mestres, né? Eles é. conhecem vários outros mestres que eu nunca ouvi falar, por exemplo, mas tô aprendendo aos pouquinhos. Que lindo, Juju. Muito legal. Muito legal. Então, então é isso, né? Uma vez que os ensinamentos do Dharma falam diretamente à nossa própria experiência, quão estrangeiros eles podem ser? Aliás, quão nativos são nossos próprios valores culturais e ideias? Nascemos nus e nossos pais nos vestiram com a cultura com a qual crescemos. Então, de alguma forma, algo só é nativo para nós quando tornamos pessoal, quando tornamos algo que nos sirva de alguma maneira. Quando os ensinamentos em si começam a parecer estrangeiros ou pouco familiares, devemos nos voltar para a cultura da verdade. Podemos falar sobre um novo budismo americano. Não, peraí. Podemos falar sobre um novo budismo americano ou uma cultura budista moderna, mas o que pode ser novo sobre a mente? Vou falar de novo. Podemos falar sobre um novo budismo americano ou uma cultura budista moderna, mas o que pode ser novo sobre a mente? O que pode haver de novo em relação à felicidade, ao sofrimento, à compaixão ou à liberação? Então, a pergunta que precisamos fazer é: como é o Dharma não estrangeiro? A busca por essa resposta é um processo pessoal, e como a fazemos diz respeito somente a nós mesmos. Mas quando começamos a fazer esta pergunta, nós vamos ver ensinamentos nos animando, nos estimulando, nos acordando e ganhando vida através de nós. Então entenderemos que não é só como o Dharma é explicado para nós que é importante, mas como nós explicamos o Dharma para nós mesmos. Ai, que lindo isso! Esse é o nosso trabalho. Quer dizer, como é que a gente pode pegar o ensinamento e de uma forma que faça sentido para a gente, do lugar onde a gente está, né? Que possa possa nos ajudar agora a nos libertar em algum grau, agora, não de tarde, não daqui a um ano, não quando eu puder fazer um retiro longo, né? Não, agora, né? Ai, ai, que bonito que é isso. Mas a gente tem que fazer essa tradução para a gente mesmo, né? O, a- o, o Eric fala isso, que é a gente precisa ter bondade com a gente mesmo, de a gente mesmo ensinar o Dharma para a gente mesmo, né? É super bonito isso. E quando for muito complicado e não fizer sentido, eu acho que a gente precisa achar um jeito de fazer sentido para a gente, né? Não assim, eu acho que não é o caso de a gente tentar fazer o Dharma caber no espaço que a gente tem, né? Acho que não é isso, né? Porque se a gente começa a deixar coisas de fora, e esse eu acho que é o pior que pode acontecer pro Dharma, tipo assim, vou dar um exemplo muito comum, assim, eu não acredito em reencarnação. O Lama Zopa, é, ele falava assim, eu preciso, como é que é? Eu preciso achar, eu preciso acreditar que existe vida depois da morte. Eu não consigo lembrar como é, mas é tipo assim, não, você precisa ter certeza. É mais ou menos isso. A pessoa perguntava para ele: preciso para eu ser budista mesmo, para eu seguir os ensinamentos do Buda, eu preciso acreditar que existem outras vidas? Aí o Lama Zopa respondeu: não, você precisa ter certeza. Tipo, porque não faz sentido, né? Mas aí, se a gente começa a deixar de fora coisas que são meio desagradáveis para a gente, aí a gente começa a transformar o Dharma numa outra coisa, né? Então não é isso, mas a gente poderia pegar um ensinamento que faz sentido pra gente, tipo, sei lá, quatro incomensuráveis. Ensinamentos que fazem sentido pra gente, né? E dar aula pra gente mesma, né? Estudar, explicar pra gente mesmo. Se tiver... esse exercício que o Eric faz de fazer a gente fazer reporte no body training. Ó, pessoal, eu vou falar uma coisa. Quem não entrou no body training dessa vez, se abrir de novo, vocês, por favor, entrem, porque me dá dor no coração cada vez que eu vejo. Ontem
O Paulo, amigo nosso, estava me perguntando de um post que eu tinha feito sobre o Eric, uma coisa que o Eric falou, que ele não achava. Eu fiquei vasculhando meus posts, né? Aí fiquei vendo, quando começou o anúncio do body training, eu quase pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas entrarem. Pessoal, vem, não, agora ainda dá tempo. Engraçado, fiz um maior alarde. E se tiver de novo, eu vou fazer de novo, né? Vocês, por favor, não, quem perdeu o primeiro trem, não perca o segundo, por favor, porque, gente, é muito precioso aquilo, né? E uma das coisas que ele fala é isso uma das tarefas, nossa, essa, ele dá uma tarefa em cada encontro, aí a gente tem que treinar naquilo, né? Tem que treinar o mês inteiro naquilo, aí depois tem que fazer um relato para ele, como se a gente estivesse explicando para uma criança de 5 anos o que está acontecendo com a gente. Essa é uma forma de a gente extrair a simplicidade, né? De falar o que realmente tem a ver, né? O que importa, sem complicar, né? De uma forma simples, que é a forma como a gente funciona, na verdade. A gente não funciona de forma complicada, a gente funciona de forma simples, né? Mas realmente complica, a gente se perde em complicação. É muito bonito isso, né? Então, ensinar o Dharma para a gente é uma grande bondade, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, não sei se vocês querem começar outro capítulo? Faltam 15 minutos ainda, acho que vale, né? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Então, vamos ver. O próximo capítulo é Aproveite o banquete. Aproveite o banquete. Tá aqui. Então, quando a nossa tendência habitual de objetificar as coisas relaxa, podemos enxergar a verdade da ausência de fronteiras. Chamamos a ausência de fronteiras de verdade porque, quando despimos a natureza das coisas de tudo que não lhe pertence, todo exagero, negação, acordos não ditos e valores culturais, isto é o que veremos. Podemos, por exemplo, ó, quando a Lud falou que quando ela julga alguém, né, e ela lembra da impermanência, aquilo desfaz a cara dela, né? Isso é uma forma de enxergar a verdade, né? Porque a verdade é essa, as coisas são impermanentes mesmo, né? E qualquer julgamento que a gente faz agora já não vale mais, porque já passou. Né? Agora, eu acho que a pessoa é tal coisa, já era, já não é mais, né? Já passou, né? E só não passa quando a gente objetifica, aí não passa. E daí parece que a coisa vai ser sempre igual, né? Mas quando a gente não objetifica, quer dizer, a gente lembra da impermanência, a gente lembra do que o Bruno falou, que toda a dor que eu sinto agora é reflexo da falta de abertura. Sempre que a gente perde a abertura, a gente sofre. Oi, Val. Não, Gê, foi erro meu aqui, Gê, desculpa. Imagina. Tudo isso é a verdade, né? Então, quando a gente se lembra dessas coisas, a nossa visão se transforma, né? E a gente enxerga a verdade que está por trás, né, de tudo que a gente cria, né? Podemos dizer que o mundo que objetificamos é uma verdade também, simplesmente porque nós, de fato, experimentamos a dor e o prazer do mundo, tropeçando, machucando o dedo, assim por diante. Então, é uma realidade, né, parcial, vamos dizer assim, é uma realidade superficial, né? Bastante justo. Inclusive, há um debate escolástico sobre se o mundo das coisas merece ou não ser chamado de verdade. Mas, como discutimos, apenas porque experimentamos alguma coisa não significa que ela tenha parâmetros. Não significa que podemos chegar a conclusões sobre ela ou encontrar nela qualquer traço de realidade última, né, vamos dizer assim. O grande erudito do caminho do meio, Chandrakirti, que também é bastante estudado nos Gelupa, Juju, tinha algo a dizer sobre tudo isso. Ele argumentou que uma vez que não conseguimos encontrar a realidade no mundo das coisas, só pode haver realmente uma verdade, a verdade da ausência de fronteiras. Vocês veem, é uma negação, né? O caminho do meio sempre nega, ele não afirma nada, isso que atrapalha a gente. Ele nega a ausência de fronteiras, quer dizer, não tem fronteiras. O que tem? Não tem fronteira. O que tem? Não sei, mas não tem fronteira, né?
O que que tem? É ausência de fronteira, se a gente quiser dizer, né? Mas se a gente fizer isso, a gente começa a objetificar outra vez. Então, o caminho do meio sempre vai negar, né? Eu gosto dessa maneira de olhar para as coisas. Uma verdade não significa que tudo é um. Já superamos isso. Se tudo fosse um, como se explicaria a variedade impressionante de aparências que vemos ao nosso redor? Uma verdade significa que todas as coisas são iguais em sua natureza ausente de fronteiras. Natureza de ausência de fronteiras. Né? Isso é a verdade última das coisas. Não tem fronteira. Então, a verdade última é uma negação. Não tem fronteira. Essa é a verdade última. Então, quer as coisas sejam feitas pelo homem ou intocadas por nós, orgânicas ou pulverizadas, de madeira ou de plástico, minerais ou químicas, prazerosas ou dolorosas, limpas ou sujas, quando as examinamos, não conseguimos encontrar parâmetros. Ô, Carol, você está com o inglês aí? O que que é? Parâmetros mesmo? Desse modo, Tá, todas as coisas são parameters. iguais em sua natureza. Talvez esse termo parâmetros a gente possa pensar que seja como referenciais, sabe? Que a gente usa mais na nossa linguagem do Lama Santen. Alguma coisa que possa definir, assim, né? É isso que a gente chama de parâmetro, alguma coisa que a gente fala, isso aqui é, até aqui é, daqui para cá não é, né? Então a gente tem parâmetros, a gente coloca dentro de uma. A gente circunscreve, assim, né? Ou a gente define. Não tem como fazer isso, né? Nessa visão da ausência de fronteiras. Vamos lá, conseguindo. Então, todas as coisas são iguais em sua natureza, né? Essa é a natureza de ausência de fronteiras. Aproveite o banquete. Quando trazemos a compreensão de que todas as coisas são iguais para dentro do reino da prática, tradicionalmente chamamos essa experiência de um só sabor. Então, é como se todas, se a gente vai na natureza das coisas, né? É como se fosse uma mesma natureza. Então, não importa o que vem por cima, assim, né? Não importa a experiência mais superficial das coisas, a essência, a natureza daquilo é igual. Então, é um só sabor. Isso é uma complicação desgraçada. Porque, assim, o sofrimento e a felicidade, as experiências de alegria, tristezas, agradável e desagradável, elas têm um só sabor. Quando a gente chega nesse nível de compreensão, né? Mas não é não é para ser uma compreensão, né? é, intelectual, assim, né? Teórica. Essa experiência de um só sabor, ela é super profunda e sofisticada, né? Ausência de futura seria mesmo que ausência de existência inerente? Então, também. É, ausência de existência inerente é outra forma de falar. Mas ainda assim, tudo que a gente procura encontrar de sinônimo aponta para alguma coisa, que é experiencial, que não tem como descrever, né? Definir. Aí quando a gente tem a realização disso, que é a ausência de fronteira, a ausência de existência inerente, a ausência de existência independente, que é outra forma também, né? Quando a gente realiza isso, aí as coisas têm um só sabor. Mas enquanto a gente. Mas eu já vi muito praticante que começa a estudar o Dzogchen, começa a estudar Vedanta, né? Esse Vedanta, Advaita Vedanta, né? Que é muito parecido com o Dzogchen. Aí as pessoas começam, isso aqui é um só sabor, né? Mas, pessoal, enquanto doer, né? Enquanto a gente, doeu, né, em mim, em qualquer coisa, a gente não está tendo essa experiência verdadeiramente, né? A gente vai arriscando, assim, a gente vai compreendendo, se aproximando, mas enquanto doer, é melhor a gente entender a realidade relativa das coisas também, né? Não querer mergulhar na realidade última sem ter realização disso, realmente, né? Enquanto doer, a gente está mergulhado na realidade relativa, né? Mas é isso, né? Quando trazemos a compreensão de que todas as coisas são iguais, tem um só sabor, para dentro da prática, tradicionalmente chamamos essa experiência de um só sabor. Temos maneiras formais de praticar um só sabor no contexto da tradição vajrayana.
Então, que seria a tradição Vajrayana. Vajrayana, no sânscrito, ou veículo indestrutível, é o estágio mais desenvolvido da evolução na prática do budismo. Consiste majoritariamente em instruções orais e secretas passadas de professor para aluno. As práticas vajrayanas são o mais efetivo caminho para o despertar, porque seu objetivo não é purificar a mente e seu confuso mundo de objetificação, mas, ao contrário, trazem todas as experiências para dentro do caminho, sem as preferências e julgamentos do pensamento ordinário. A prática de um só sabor, como descrita aqui, exemplifica essa abordagem. Então, Vajrayana é um caminho mais direto, né? Traz o resultado para o caminho, né? Agora, assim. Tipo assim, você é um Buda, entendeu? Agora comporte-se como um Buda. E pense como um Buda. E haja com as pessoas como um Buda. É isso que o Vajrayana faz, basicamente. Né? Você é um Buda, entendeu? Então, agora comece a agir como tal, né? Não é, vou passar 3 incontáveis éons purificando todas as besteiras que eu fiz em todas as minhas incontáveis vidas passadas. Não é esse caminho do Vajrayana. O caminho do Vajrayana é mais direto. E, nossa, tem uma brincadeira, uma coisa super engraçada que eu vi o Dzongsa fazer uma vez para explicar a diferença do Vajrayana. Eu não vou saber direitinho, mas mais ou menos. Eu vou conseguir explicar mais ou menos. Esse papel aqui. Ele fala assim, ó. Vamos supor que essa aqui é a realidade. Putz, isso aqui não vai funcionar muito. Isso aqui é um papel branco, gente. Não está dando para ver muito que é branco, mas é um papel sulfite branco, né? Então ele fala assim: bom, essa aqui é a realidade última, né? Essa aqui é a realidade última. Mas uma pessoa que tem, por exemplo, icterícia, né? Tá cheia de bilirrubina depositada na retina, né? Ela enxerga tudo amarelo. Então é como se a gente, seres humanos não realizados, tivéssemos icterícia. A gente enxerga tudo amarelo. Então esse papel a gente enxergaria amarelo, né? Aí o Mahayana, os caminhos graduais, Mahayana e Nayana, vai falar assim: olha, na verdade, você está vendo isso aqui amarelo, porque você teve um problema no fígado, e daí produziu bilirrubina, e tarará, e agora para você se curar, você vai precisar tomar sol, fazer banho de sol, fazer uma dieta, e tarará, e daí um dia você vai se livrar da bilirrubina, que está depositada no seu olho, e você vai ver que esse papel, na verdade, é branco, né? Isso é o Mahayana, o caminho do Bodhisattva, todos esses caminhos graduais, que a gente rala, 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 para um dia ver que isso aqui é branco. O Vajrayana é assim, isso aqui é branco, entendeu? Veja que isso aqui é branco. Acabou. É isso aí. Você vai ver que o papel é branco, você vai ficar, é amarelo, porque é bilirrubina, porque eu tenho que fazer uma dieta. Não, isso aqui é branco. Haja sabendo que isto é branco. Então, esse é o caminho do Vajrayana. É muito interessante, né? Mas é super desafiador, mas é muito interessante. É isso aí. É tipo isso, a gente faz prática de deidade, né? Então, a gente se visualiza como Tara. Aí a gente vai se convencendo, eu sou Tara, né? A Jetsuma, ela explicando o Vajrayana uma vez em Recife, ela falou assim, olha, na verdade, quando a gente está fazendo uma prática de Tara, por exemplo, ela falava da Eileen, né, que era a assistente dela, ela falou assim, por exemplo, vamos supor que a Eileen esteja fazendo uma prática de Tara. Aí ela pode pensar assim, na verdade, eu sou a Eileen fingindo que eu sou Tara, né? Isso que é a prática de Tara. Eu sou a Eileen fingindo que eu sou Tara. Mas, na verdade, ela é Tara fingindo que é Eileen. Super bonito, né? Porque essa é a visão do budista. Todos nós somos Budas, né? Só que a gente tá achando que a gente é outra coisa. Eu acho que eu sou a Jane, a Carol acho que ela é a Carol, a Márcia acho que ela é a Márcia. E assim por diante. A gente acha que a gente é isso, né? Aí não! Na verdade, a gente é um Buda fingindo que somos quem a gente acha que é. Essa é a visão do Vajrayana. Então, o Vajrayana fala assim, ó, você para de se atrapalhar, nada muito ser besta, você não é nada disso, você é um Buda, haja como um Buda, né? Enxergue o mundo como o Buda enxerga, trata as pessoas, principalmente, como um Buda trataria. Esse é o mais difícil de tudo. Né? Mais ou menos, às vezes, aí a gente, aos poucos, vai se convencendo, né? E treinando para agir como um Buda, né? Ai, ai. Vamos morrer de ponto, Pois é, não tem jeito. Você pode até achar que não vai, né? Mas o fato é que vai. Então, é isso, nós somos Buda. A gente pode até achar que não, mas no fundo a gente é. Então, essa é a visão do Vajrayana, muito direta. Chuchus, acho que a gente vai. Vamos parar por aqui?
Daí a gente pode fazer um pouquinho de silêncio, uns minutinhos só de silêncio para deixar tudo que a gente discutiu, as coisas que a gente refletiu, pensou, as ideias que a gente teve, deixar tudo isso assentar no nosso coração e a gente vai abrindo mais e mais espaço no nosso coração, na nossa mente. A gente pode ir se soltando de tudo que é construído, tudo que é conceitual, tudo que é pré-concebido. Com cada expiração, a gente pode ir abrindo mais e mais espaço, descansando mais e mais nessa abertura. Só por uns minutinhos. Mas cada expiração, a gente ganha mais espaço. Sente que nesse espaço tem a sua própria presença amorosa, mas se conectando com ela. Antes da gente encerrar, a gente pode dedicar os nossos méritos. Toda a nossa compreensão, todo o resultado da nossa prática possa se traduzir em benefício para nós mesmos, para todos à nossa volta, para todos que a gente puder tocar, direto ou indiretamente. A gente possa se familiarizar cada vez mais com o nosso coração aberto, que a gente possa abrir cada vez mais as portas do nosso coração. Cada momento que a gente se lembrar. Muito bom, meus bens. Agora a gente vai fazer uma pausa. A gente volta dia 24 de janeiro, dia do aniversário do Lama Santi. E era aniversário do meu pai também, dia 24 de janeiro. Né, porque essa semana que vem eu tô com Einstein, a semana que vem com Tenzin Wangyal, né? Começa o retiro do Tenzin Wangyal. Então, a gente se encontra dia 24 ou qualquer momento em edição extraordinária, caso vocês venham para São Paulo. Um beijo, meus bens. Beijo, Carolzinha, feliz obrigada. aniversário. Beijo, Obrigada, pessoal. querido. Beijo, Beijo. Beijo, Carlos. Beijo. Tchauzinho. Beijo, Obrigada, beijo. Gê. Obrigada, Gi. Bom ano, bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz. Feliz ano novo. Tchau, Pati. Abraço. Beijo. Paz, beijo. Beijo, obrigada.